Olá pessoal, vamos agora nesse vídeo resolver uma questão sobre contratos internacionais. Esse é um tema que cai muito nas provas da OAB, relacionado ao direito internacional privado. Um dos pontos que o direito internacional privado busca resolver é o conflito de leis no espaço. Como assim? Vou dar aqui um exemplo, você vai entender melhor. Imagine que eu tenha um contrato internacional celebrado entre uma empresa brasileira e uma empresa chinesa. A pergunta é, qual lei vai ser aplicável a esse contrato? A lei brasileira ou a lei chinesa? É o direito internacional privado que vai dar a resposta a essa pergunta. No Brasil, uma das principais normas de direito internacional privado é a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é uma das principais normas de direito internacional privado e ela responde essa questão. Sabe onde? No artigo 9º. O artigo 9º da LINDB vai dizer que as obrigações, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país no qual elas foram constituídas. Elas forem constituídas. Ou seja, se eu estou falando de um contrato internacional celebrado entre uma empresa brasileira e uma empresa chinesa, eu tenho que perguntar assim, onde esse contrato foi assinado? Na China ou no Brasil? Ah, foi assinado na China? Então a legislação aplicável será a lei chinesa. Perfeito? Esse detalhezinho aí, ele sempre aparece nas provas da OAB e você nunca mais vai errar. Vamos ver uma questão de prova agora. 20º exame de ordem 2016. Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido, um contrato de prestação de serviço com uma empresa local. As contratantes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, com a exclusão de qualquer outro. 2 anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide então ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para rescindir o contrato. Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, olha só. Diante dessa situação, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, quem é que vai ter qual legislação aplicável a esse contrato? É a lei brasileira ou a lei inglesa? Temos que perguntar, onde esse contrato foi assinado? Ah, foi assinado lá em Londres, no Reino Unido. Então, a legislação aplicável é a lei inglesa. Ponto 1 resolvido. Segundo ponto. Será que o juiz brasileiro, será que o Tribunal de Justiça do Rio vai ter competência para apreciar essa lide? A resposta é sim. Por quê? Porque as partes colocaram lá no contrato que o foro seria o foro da comarca do Rio de Janeiro com exclusão de qualquer outro. Então vejam, o juiz brasileiro pode examinar o caso? Pode, mas ele vai aplicar, o juiz brasileiro vai aplicar qual lei? A lei inglesa. Ok? É isso, sabendo disso você acertava a questão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. Letra A, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, ok, mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira. Errado. Ele deverá basear sua decisão na legislação inglesa. Letra B, o Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide. Errado, errado. Ele é competente porque as partes optaram pelo foro da comarca do Rio no contrato. C, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, ok, mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os contratos se regem pela lei do local da sua assinatura. Gabarito, letra C, exatamente o que nós conversamos aqui.
Meus amigos, então essa foi a nossa, foi uma questão muito interessante de direito internacional privado relacionado aos contratos internacionais. Fica ligado que isso aqui pode aparecer na sua prova novamente. Grande abraço e até mais.